Fala galera, nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão do que está acontecendo hoje aqui no YouTube brasileiro. Então assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa época de final de ano, começo de ano, é assistir jogos do futebol americano. Não sei se você gosta, se você assiste futebol americano, mas esse é um dos meus passatempos preferidos, e por vários motivos. Então, o futebol americano, para quem não sabe, ele vende realmente uma experiência de entretenimento muito forte. Ele é um esporte muito justo, é muito difícil uma partida ser roubada, o juiz interferir no resultado de uma partida, e eu comecei a acompanhar e ficar fascinado com o futebol americano. E uma coisa começou a me chamar a atenção esse ano. Para você que não conhece, não acompanha, tem um time na NFL, que é o campeonato do futebol americano, chamado Carolina Panthers. E é um time fantástico, nessa temporada fez partidas lindas, jogando, sabe, bonito, que dá gosto de assistir. Mas tinha uma coisa em especial que me chamava muita atenção, que é o seguinte: toda vez que o Carolina Panthers fazia um touchdown, para quem não sabe, touchdown, comparando assim com o futebol brasileiro, seria como se o time marcasse um gol, ok? Então toda vez que o Carolina Panthers fazia um touchdown, os jogadores pegavam a bola, iam até a torcida e entregavam a bola para uma criança. E a criança ficava lá pulando de alegria, toda faceira, né, com a bola que ela tinha ganho. E esse que é um gesto tão simples começou a me chamar a atenção pelo seguinte: parece, né, que é um gesto simples, parece que é algo pequeno que os jogadores estão fazendo, mas no fundo, se você analisar, isso carrega uma carga emocional. Esse gesto carrega muita coisa, são muitas consequências. Então assim, primeiro, a criança, ela está no estádio, está torcendo pelo seu time, ou talvez não seja o time dela, mas ela admira o futebol, ela admira os seus ídolos, os jogadores. Então, para ela receber uma bola das mãos de um jogador que pode ser o ídolo dela, isso é muito forte, entende? Segundo, uma criança pode lembrar disso para o resto da vida, isso vai marcar profundamente ela. Ela nunca vai esquecer, e ela provavelmente, se ela não torcia para o Carolina Panthers, ela vai passar a torcer para esse time. Isso é muito forte para uma criança. E o terceiro ponto que eu queria analisar é que a gente não sabe o que está passando na vida daquela criança. Então ela pode estar passando por algum problema em casa, algum divórcio, alguma situação difícil, alguma doença, ou quem sabe, o que mais? Ela pode estar com problemas na escola, entende? E daí ela recebe a bola das mãos de um jogador de futebol americano, que lá nos Estados Unidos eles são extremamente admirados. Meu, isso pode desencadear uma mudança emocional e psicológica na vida daquela criança, entende? E eu poderia ficar aqui fazendo várias análises, mas o ponto é o seguinte: eu não tinha um time preferido no futebol americano, assisto desde 2010, não torcia para ninguém, e esse ano eu acabei escolhendo torcer para o Carolina Panthers justamente por esse motivo, né, por eles terem aí algum diferencial tão bacana. Ken Newton faz trabalhos fantásticos de assistência social, e claro que a gente, sim, tem outros exemplos. Esses dias eu vi um vídeo de um jogo de hóquei, que o jogador de hóquei marca um gol, vai lá na torcida e entrega o puck para uma criança, e a reação é a mesma, a criança pulando ali de alegria. E esse que eu queria falar, assim. Agora vamos vir aqui para o YouTube, para o nosso cenário, para o YouTube brasileiro. O que está acontecendo? Eu tenho acompanhado casos bizarros, casos assim que eu não tenho palavras, sabe? Tem acontecido coisas tão baixas, de uma falta de bom senso, que eu fico triste. Tem muito youtuber aí que não tem noção do impacto que uma simples atitude deles pode desencadear. Então, as crianças, os adolescentes hoje, eles têm isso muito forte, de admirar ídolos, de observar, de pegar referências, né? Observar o que eles fazem, aquele sonho. Quando eu era criança, tinha muito disso. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Ayrton Senna. Eu quero ser igual ao Ronaldinho, quero ser igual ao Johnny Depp. A criança tem muito isso, de admirar ídolos. E você precisa ter consciência de que qualquer pequeno gesto que você faça pode ter consequências
para o bem ou para o mal. Qualquer coisa que eu faça ou que você faça tem consequências, ou para o bem ou para o mal. Então, quando eu era criança, por exemplo, um caso particular meu, eu era criança e eu gostava muito de Turma da Mônica, eu colecionava os gibis, eu lia tudo, relia e eu desenhava, eu fazia os meus próprios gibis. Então eu ficava lá no meu quarto desenhando e a Turma da Mônica me inspirava. E um dia o Maurício de Souza veio aqui para Curitiba em um show com a Turma da Mônica. E eu fui lá, fiquei na fila para tirar uma foto e mostrar os gibis que eu fazia, sabe? E aí o Maurício de Souza pegou assim, olhou a mão dele, pegou o meu gibi e tal, e deu um sorriso. E ele falou, muito bem, você tem talento. E meus desenhos não eram bons, eu era uma criança ali rabiscando um papel, mas o fato dele ter pego, ter me dado atenção, ter me elogiado, me incentivado, isso me motivou e ficou marcado, tá entendendo? E isso é um problema, quando os novos artistas, eles não entendem o poder que eles têm para influenciar as crianças. E aí, né, YouTube brasileiro, aí tem o cara lá que cortou uma placa para chamar a atenção, conseguiu, parabéns. E está até hoje aí tirando sarro de tudo que aconteceu, de todo mundo que deu dislike, tá só tirando sarro. Tem um cara que queimou o livro da Kéfera para chamar a atenção, conseguiu também. Aí você tem um outro cara que jogou água gelada num mendigo. Não importa, depois falaram que era armação, que não era água gelada e nem era um mendigo. Não importa, o gesto foi representado, está entendendo? E isso que é o fato. E o pior é que esse tipo de comportamento aqui no Brasil tem sido premiado. Existe um público que aceita, que apoia, que defende, tá? E bate palma para esse tipo de coisa. E isso é complicado. O público desses 3 canais que eu citei como exemplo, e tem vários outros que eu poderia citar, é formado por sua maioria por crianças e adolescentes que estão assistindo, apoiando e muitos deles estão defendendo essas atitudes. Por quê? Porque esses 3 são espécie de ídolos ou de referências. E essas crianças e adolescentes podem sim querer imitar esse tipo de coisa ou esse tipo de atitude. Por quê? Porque eles são referência. Então, quando eu era criança, lá nos anos 90, o que aconteceu? Todas as crianças raspavam a cabeça para imitar o corte do Ronaldinho, lá em 97, 98. Até pouco tempo atrás, aí o Neymar fazia moicano, as crianças, adolescentes, tudo faziam moicano. Por quê? Porque eles são referência. Aí você tem casos nos Estados Unidos que quando um youtuber faz alguma cagada, ele perde muitos inscritos. A comunidade rechaça, desaprova a atitude dele. Ele perde inscritos, ele fica mal falado, o público desaprova. E aí ele sofre consequências, ele paga por aquela atitude errada. Tá? E aqui no Brasil não, aqui no Brasil os canais eles estão fazendo cagada e eles crescem, eles ganham mais audiência, eles chamam a atenção e o público parece que bate palma. E esses youtubers eles são premiados por um comportamento errado. E isso tem consequências, sabe? Muito maiores do que apenas milhões de visualizações, do que apenas milhões de likes ou dislikes. E é isso que acontece quando um público dá poder nas mãos de quem não está preparado para ter esse poder. Então, lembre-se, gente, você é influência sempre, para o bem ou para o mal. Não importa se você tem um canal com 100 inscritos, se você tem um canal com 1 milhão de inscritos, você é influência, seja para 10 pessoas ou para 1 milhão, tá? Então, se você tem um canal no YouTube, pense nisso, pense no que você está fazendo, porque você pode ser, sim, uma influência para o bem ou para o mal.